o governo militar se juntou essa equipe tecnocrática, gente altissimamente capacitada, conseguiram estabilizar a economia, conseguiram fazer algum progresso, conseguiram levantar um pouco a economia nacional, né? Mas foi a única coisa que eles podiam fazer, porque no resto tudo eles precisariam do apoio da classe política. Quer dizer, modificar profundamente o rumo das coisas no Brasil, eles não iam poder fazer, né? Como de fato não fizeram, né? Então, agora, isso foi em 64. E agora a situação como é que é? Vamos dizer, a situação está mais propícia para que as Forças Armadas tomem o poder, né, façam um saneamento em 6 meses e nos deem novas eleições em 6 meses. A situação favorece isso, mais do que favorecer em 64, ao contrário. A situação hoje está infinitamente mais grave, né? Então, em primeiro lugar, naquela época só havia, toda a América Latina, um país comunista, que era Cuba, né, que tinha o quê? Quantos habitantes tinha Cuba? 6 milhões de habitantes, uma coisa assim. Que acho que tinha menos do que o Rio de Janeiro, né? E hoje nós temos metade do continente sob o comando do Foro de São Paulo. Sei o que? São 12 países, uma coisa assim, né? Se você pegar o tamanho do Foro de São Paulo, né, compara com o que foi na época a OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade. A OLAS, ela criou meia dúzia de guerrilhas, né, com dinheiro soviético, mas isso era tudo. Popularmente aquilo não tinha apoio nenhum, né? E além disso você tem, além das tropas desses países, você tem o narcotráfico, né, que hoje domina o continente inteiro, meu Deus do céu, e que está todo no Foro de São Paulo. Então, se as Forças Armadas tomarem o poder, elas vão ter que enfrentar a corrupção da classe política, né, o déficit nacional, a quebra da economia nacional e mais toda essa imensa força militar em torno. Não vai dar, não dá para aguentar a briga 30 dias, né? Então, só o que pode fazer face a isso é uma união civil-militar efetiva, não de boca como esses caras estão fazendo, onde você tenha, vamos dizer, liderança civil popular, com apoio popular, né, e apoio da população, apoio ativo da população. Ora, no momento, quem que tem apoio ativo da população? Bolsonaro. Se falar as Forças Armadas, as Forças Armadas são uma entidade abstrata. Me cite um militar que personifique as Forças Armadas, que seja o herói nacional. Não tem, só tem o Bolsonaro, né? Então, muitos militares começaram a pensar o seguinte, começaram a rever os erros que eles fizeram em 64. Bom, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que juntar em torno do Bolsonaro, eleger um presidente, e ele nos manda agir, e ele com respaldo popular. Então nós podemos fazer uma espécie de intervenção militar, a chamado do presidente da República, e com respaldo popular. Claro que isso é muito mais razoável, muito mais inteligente, né? E eu não sei porquê, tem um certo grupo que fica enfesado com isso e começa a falar mal do Bolsonaro, começa a desconfiar, não, é todo mundo socialista fabiano, né? É tudo, né? O Olavo é comunista, né? Então, é claro que nós estamos diante daquele anticomunismo histérico, de antigo estilo, 1964. Né? Tinha muito jornalista nesse estilo. Eu fui subordinado de um deles, que tinha uma metralhadora na gaveta para matar comunista. Nunca matou nenhum, evidentemente. Mas o comunista invadia a redação. Por que comunista invadia a redação onde só tem comunista? Não tem esse menor sentido. Bando de comunista armado, prendendo os outros comunistas. Já estava invadida. Então, havia muitas pessoas assim, de mentalidade mais policial do que militar, na verdade. E muitas pessoas depois se ligaram ao Esquadrão da Morte. Era toda uma cultura direitista policial, que a esquerda chama de fascista, que não é fascista, é outra coisa. Então, dentro dessa confusão, parece que a única possibilidade é realmente você fazer uma intervenção militar legal após a eleição. Ou seja, o presidente da República pode mandar as Forças Armadas intervir onde ele quiser. Mas pode ser ele, pode ser o presidente do STF, o presidente da Câmara, né?
Mas você precisa ter uma autoridade civil com respaldo popular para fazer isso. Ora, nunca nos últimos 50 anos algum político teve tanto respaldo popular quanto o Bolsonaro. Então, ele nos primeiros 6 meses, o que quer que ele faça, o povão vai aplaudir. Então, essa é a grande chance dos militares. Mas o pessoal que está muito assanhado com o golpe militar está fazendo o possível para abortar isso aqui. Eles não querem a eleição. Eles querem o golpe militar em vez da eleição. Ora, se houver o golpe militar, então, em primeiro lugar, o inimigo hoje é 1000 vezes mais poderoso do que em 64. Então, aí significa imediatamente guerra civil. E na guerra civil, as nossas Forças Armadas não estão em vantagem de maneira alguma. Então, isso aqui é uma descrição objetiva da coisa. Quer dizer, não é porque, mas é que você gosta do Bolsonaro. No Brasil é tudo assim, as pessoas explicam. Como todo mundo só age pelo sentimento, eu gosto ou não gosto, eles acham que todo mundo também age assim. Mas eu estou tentando analisar a coisa aqui em termos de meios de ação. Quer dizer, o que dá para você fazer e o que não dá para você fazer. O princípio é muito simples, se você não tem os meios, você não faz. Então você tem que ver os meios que cada facção tem à sua disposição e, portanto, o que ela diz que quer fazer e o que ela vai poder fazer. Claro que faça o que fizer, ela vai dar a isso o nome daquilo que ela prometeu fazer, embora possa ser uma coisa totalmente diferente. Né? Então, bom, é assim que eu estou vendo a situação. Em suma, ou o pessoal elege o Bolsonaro, ou então o Foro de São Paulo vai dominar essa coisa de qualquer maneira.